E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Hoje, enfocando o tratamento da diabetes. Vamos entender quais os medicamentos são utilizados e qual a forma de intervir na vida do paciente. Eu convido você a participar aqui da comunidade, muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. É de graça e de segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde, não só farmacologia, tem endocrinologia, tem as partes básicas aqui da área da saúde e você é muito bem-vindo. Tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, mais um passo na farmacologia. Vamos lá? Bom, pessoal, o que nós podemos falar sobre o tratamento da diabetes ou os medicamentos que são utilizados nesse caso? Ainda, nós temos que entender a diabetes, né? O que é essa diabetes? Bom, é bom a gente entender que existe a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A do tipo 1 ela é conhecida por ser autoimune, ou seja, o próprio corpo desse paciente acaba atacando as células beta-pancreáticas, que produzem a insulina, ou seja, o próprio corpo, as próprias células de defesa estão atacando ali aquelas células do pâncreas e assim essa pessoa não produz insulina, ou seja, ela é insulino dependente, ela depende de insulina exógena, de fora. Então ela tem que fazer ali um tratamento de insulinoterapia. Esse é o diabetes tipo 1, ou seja, o corpo, o sistema imunológico acaba atacando as próprias células que estão ali no pâncreas dessa pessoa, células beta que produzem insulina. Já a diabetes do tipo 2, pessoal, neste caso, nós vamos ter ali um caso especial. Por quê? Porque neste caso, o que vai acontecer? O paciente ele vai ter uma resistência à insulina. Ou seja, a insulina não consegue fazer o seu papel específico, que é de captar a glicose. Por quê? Porque ela tem uma resistência, a célula tem uma resistência a essa insulina. E de uma forma mais aprofundada, essa insulina não consegue ter uma afinidade ali forte e efetiva no receptor. E assim, ele não consegue, de certa forma, fazer o seu papel, que é levar essa glicose para dentro da célula. E também neste caso, pessoal, ao longo do tempo, o paciente que tem diabetes do tipo 2, ele também vai ser insulino dependente, ele vai reduzindo ali a produção da sua glicose, ou melhor, ele vai perdendo, né, a produção de insulina. Então, com o tempo, a glicose também vai ficando cada vez mais alta ali no sangue, a sua concentração. Então lembre-se, diabetes do tipo 1, a pessoa é insulino dependente, ou seja, ela depende de insulina exógena, né? Que está fora, né? Tem que injetar insulina. Por quê? Porque o pâncreas não está produzindo. E isso acontece pela ação autoimune, né? Destrói as células beta-pancreáticas. Já a diabetes do tipo 2, o paciente ele não é insulino dependente no início, ele vai estar ali, de certa forma, sofrendo com resistência à insulina. E com o tempo ele vai perdendo ali, né, a sua capacidade de produzir, essa insulina. Então vai também decaindo a produção de insulina. E agora a gente vai entender como, né, intervir nesses casos. Bom, quando a gente fala referente aí a diabetes do tipo 1, nós já falamos uma parte. Esse paciente é dependente de insulina, tem que fazer insulinoterapia com ele. Outro ponto que pode ajudar muito é o estilo de vida. Mudar o estilo de vida, exercício físico, luz solar, também aí a mudança na alimentação, ingestão de água, tudo isso pode ajudar na vida desse paciente. Já quando a gente fala do caso da diabetes do tipo 2, onde o paciente geralmente é aquele paciente obeso, é aquele paciente que tem síndrome metabólica, é aquele paciente que não cuida da sua alimentação de jeito nenhum. Então, a primeira ação que a gente pode fazer, pessoal, é utilizar aí
essa informação, né? Mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, influenciar no exercício e a prática do exercício físico e até mesmo o uso de antidiabéticos, que a gente vai entender agora nesse vídeo. Bom, pessoal, quando nós falamos dos medicamentos utilizados para diabetes, nós podemos citar aí um grupo. Dentre eles, os secretagogos. O que secretagogos vai fazer? A gente vai especificar melhor aqui. Mas, já destacando para você, ele vai influenciar a que exista uma maior liberação de insulina. Ele influencia o pâncreas a liberar mais insulina, né? Tá precisando ali, ele vai fazer esse papel. Além disso, os sensibilizadores da insulina. Temos também aqueles que são inibidores da absorção de glicose no intestino. E ainda aqueles que inibem a reabsorção de glicose tubular. Calma, que a gente vai entender cada um deles agora. E aí a gente pode começar com o primeiro tipo de medicamento, que são os secretagogos. E aí a gente tem como um dos principais representantes a sulfonilureia. É utilizado aí no tratamento do paciente que está com essa diabetes. E o que ele faz, pessoal? Bom, a ação dele é influenciar o pâncreas a liberar mais insulina, né? Continuar liberando insulina. Mas como que ele faz isso? Bom, já entrando aí na parte da medicina, biologia celular e molecular, esse fármaco ele atua em especial nas células beta, mas especialmente nos canais de potássio. E o que ele faz? Ele inibe, ele bloqueia aquele canal. E quando ele bloqueia esse canal, não tem fluxo de potássio. E assim, eu vou fazer com que essa célula permaneça mais tempo despolarizada. E se essa célula está despolarizada, ela vai continuar, né, liberando essa insulina. Continua liberando, e é o que eu quero nesse paciente. Por quê? Porque ele não tem insulina suficiente para fazer o papel. Então, neste caso, esse medicamento vai ser excelente para ajudar aquele paciente que sofre com essa diabetes. E aí a gente destaca também que existem as contraindicações. Um maior destaque aí para as gestantes, pacientes que sofrem, de certa forma, aí, com problemas renais, mas, né, tudo com uma avaliação médica se resolve isso daí. Além disso, pessoal, nós temos a metiglinida, que também tem o mesmo papel que a gente falou da sulfonilureia, que é sobre aquele canal de potássio, permanecendo assim a célula beta-pancreática mais tempo despolarizada e liberando a insulina. E isso vai ajudar esse paciente. Mas nós temos ainda aqueles medicamentos que são incretinomiméticos. O que seria isso? Bom, pessoal, nós temos que lembrar que o nosso corpo ele já libera a incretina, mas isso fisiologicamente. Mas qual o papel dessa incretina? Vamos lá. Quando nós temos glicose, que veio da nossa alimentação e chega no nosso intestino, essa glicose presente no intestino vai influenciar que esse intestino libere essa incretina. E essa incretina tem um papel fundamental de influenciar sobre o pâncreas para que esse pâncreas libere a nossa insulina. Então veja, a incretina que é liberada no intestino por influência da presença de glicose ali, vai atuar no pâncreas fazendo com que ele libere a insulina. Então pensa só, se a incretina faz esse papel de influenciar no pâncreas a liberação de insulina, se eu tenho um medicamento que é mimético, ou seja, imita a incretina, basicamente eu já sei qual é a função dele. Ou seja, ele é um medicamento que imita a incretina. Ou seja, ele vai ter o mesmo papel de atuar sobre o pâncreas e influenciar a liberação dessa insulina. E ainda, pessoal, nós temos outro grupo de medicamentos, como os sensibilizadores de insulina. E aí a gente entra com o principal. Vou destacar para você o principal, o básico que você deve saber, que é a metformina, o medicamento famoso no caso dessa diabetes. E o que essa metformina faz? Bom, pessoal, a gente tem que lembrar que não existe ali ainda, né, um método que falar, ela faz só isso daqui. Não, o que você sabe é que ela tem um conjunto de ações. Entre eles, a gente fala que se reduz a absorção de glicose lá no intestino.
Ou seja, você pode comer carboidrato, pão, açúcar. Esse açúcar, esse pão, vai ser digerido, vai chegar a glicose lá no seu intestino, mas de certa forma, por influência desse medicamento, o que vai acontecer? Não vai ter uma absorção ali adequada dessa glicose, o que é bom, né? Eu não quero mais glicose no sangue. Eu quero o quê? Evitar a presença dessa glicose. E essa metformina faz o quê? Vai reduzir a absorção de glicose lá no intestino. Então isso é ótimo no caso aí, de certa forma, do paciente que tenha diabetes. Mas não só isso, essa nossa metformina, ela faz com que o fígado capte mais glicose que possa estar livre no sangue, não só ali no fígado, né, mas também os músculos. Então o fígado e os nossos músculos acabam captando mais glicose. E isso é bom, né? Eu estou tirando a glicose desse sangue. Então são várias as ações. O que eu falei até agora? Reduz a absorção de glicose no intestino e capta mais glicose no fígado e no músculo. Outro ponto também dessa metformina é que ela vai atuar reduzindo a resistência à insulina. Ou seja, ela acaba dando maior afinidade da insulina com o receptor da célula. E assim eu consigo, né, de certa forma, ajudar nesse probleminha aí que existe na resistência, que acaba impedindo, de certa forma, ali uma liberação eficaz da insulina pelo nosso pâncreas. E claro, né, pessoal, não deixando qualquer resquício de dúvidas, quando eu tenho essa resistência à insulina, basicamente o paciente tem a liberação normal dessa insulina. Porém, o que acontece? A insulina não está tendo afinidade com aquela célula. Então pode ter, né, essa liberação e liberação de insulina, mas o receptor não está ali receptivo à insulina. E assim a insulina não se liga adequadamente ao receptor e a glicose não entra nessa célula. E juntando ao que a gente falou referente ali a diabetes tipo 2, além dessa resistência à insulina, gradativamente vai se perdendo a liberação da insulina também pelo pâncreas. Então veja como essa metformina, ela ajuda neste caso. Ele pode ajudar o paciente com esse quadro aí de diabetes, reduzindo o quê? O caso da resistência à insulina, permitindo que a glicose assim entre na célula desse paciente, reduzindo a concentração de glicose no sangue. Outro grupo de medicamento, pessoal, são os inibidores da absorção intestinal de glicose. E aí tem até certa relevância e comparativa aí com o que a gente falou agora há pouco. Mas nesse caso ele vai ter exatamente só essa ação, inibir a absorção dessa nossa glicose no intestino. E basicamente ele consegue isso inibindo enzimas que fazem a digestão do carboidrato. Aí você fala, poxa, mas o que isso tem a ver? É simples. Se o nosso carboidrato, né, que veio do pão ou que veio de qualquer outro alimento, não for bem digerido, ele não vai estar ali disponível a glicose para ser absorvido. Ou seja, o nosso intestino é exigente. Ele só consegue absorver quando está bem digerido aquele alimento, quando a glicose está realmente disponível de uma forma acessível para que exista absorção. Então veja só, o que acontece no uso desse medicamento? Eu vou atrapalhar a digestão de certas substâncias, impedindo que a glicose esteja livre ali, né, de certa forma ali acessível ao intestino, para que eu evite a absorção dessa glicose. Então atrapalha a digestão, eu vou de certa forma evitar, né, a disponibilidade dessa glicose livre e acessível para ser absorvida. E como que eu atrapalho a digestão, né, de forma minuciosa desses elementos para liberar a glicose? Basicamente eu atrapalho ali algumas enzimas, né? Algumas enzimas elas não vão conseguir atuar de forma efetiva nessa digestão. E ainda, pessoal, nós temos outro grupo de medicamento, que são os inibidores da absorção tubular de glicose. Nós sabemos que nossos rins ocorre a filtração glomerular, ou seja, a filtração do que passa pelo sangue, que vem da artéria aferente, sai pela eferente e para formar a nossa urina.
Porém, nesse processo de filtração, tem reabsorção. Então, algumas fases desse processo, a nossa glicose ela vai ser filtrada, né, e vai em sentido a ir para a urina. Porém, quando chega na porção que é dos túbulos distais ali, do nosso conjunto do néfron, essa glicose é reabsorvida. Porém, quando eu uso esses medicamentos, eu evito essa reabsorção. Eu evito que a glicose que está indo em sentido à urina para sair do corpo, eu evito que ela volte ao sangue. Então isso é excelente no caso do diabético. Por quê? Porque de certa forma eu evito que a glicose volte ao sangue, que eu evite uma grande concentração de glicose nesse sangue. Então nós temos esses inibidores de reabsorção tubular de glicose. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!